Capítulo 5. Incidente da carta. A tarde já ia avançada quando Mr. Utterson tomou o caminho da residência do Dr. Jekyll, onde foi imediatamente recebido por Polly. O mordomo conduziu cozinha dentro e, através de um pátio que outrora havia sido um jardim, até a casa que também era conhecida como laboratório ou sala de dissecção. O doutor comprara a casa dos herdeiros de um famoso cirurgião. Como seus interesses pessoais estavam mais no ramo da química do que no da anatomia, ele modificara a função daquele conjunto de salas nos fundos do jardim. Era a primeira vez que o advogado era recebido naquela parte específica das propriedades de seu amigo. Estudou com curiosidade a construção lúgubre, suja e sem janelas, e olhou ao redor com uma sensação de repulsiva estranheza ao cruzar o anfiteatro, outrora lotado de estudantes ávidos e agora tomado pelo silêncio e pela desolação. As mesas abarrotadas de instrumentos químicos, muitos caixotes espalhados pelo chão coberto de palha e a luz fraca penetrando através da clarabóia embaçada. Na extremidade mais distante, uma escadaria. Subiu até uma porta coberta com uma baeta vermelha, através da qual Mr. Utterson foi afinal admitido no escritório do médico. Era uma sala ampla, recoberta de estantes de vidro e mobiliada, entre outras coisas, com um grande espelho giratório e uma mesa. Haviam 3 janelas empoeiradas com barras de ferro, que se abriam para o beco. O fogo crepitava numa lareira. Um lampião estava aceso na prateleira da chaminé, pois até mesmo nas casas o nevoeiro se espessava. Ali, perto do fogo, encontrava-se o Dr. Jekyll, aparentando estar gravemente enfermo. Não se levantou para receber o visitante, mas estendeu-lhe a mão fria e lhe deu as boas-vindas numa voz mudada. E então, disse Mr. Utterson tão logo Polly saiu, chegou a ouvir as notícias? O médico estremeceu. Estavam gritando as notícias na praça, disse ele. Ouvi da minha sala de jantar. Uma palavrinha, disse o advogado. Carol era meu cliente, mas você também é. E quero saber o que estou fazendo. Você não cometeu a loucura de esconder este sujeito, não é mesmo? Utterson, juro por Deus, exclamou o médico. Juro por Deus que nunca mais porei os olhos sobre ele. Juro a você, pela minha honra, que meus assuntos com ele, neste mundo, se acabaram. Chegaram ao fim e, de fato, ele não quer a minha ajuda. Você não o conhece como eu. Ele está a salvo, na verdade. Escreva o que lhe digo. Nunca mais ouvirão falar nele. O advogado ouvia com um ar sombrio. Não estava gostando do comportamento febril de seu amigo. Você parece bastante seguro no que se refere a ele, disse. E pelo seu próprio bem, espero que tenha razão. Se chegasse a haver um julgamento, seu nome poderia aparecer. Tenho certeza absoluta do que digo, replicou Jekyll. Tenho motivos para isso, mas não posso revelá-los a ninguém. Há um detalhe particular, porém, em que talvez você possa me orientar. Eu recebi uma carta e não sei se devo mostrá-la à polícia. Gostaria de deixar a decisão em suas mãos, Utterson. Você faria o mais acertado, com certeza. Tenho uma confiança enorme em você. Teme, suponho, que essa carta possa levar à localização dele? Perguntou o advogado. Não, disse o outro. Não posso dizer que me importo com o que venha a acontecer a Hyde. Não tenho mais qualquer ligação com ele. Eu pensava em minha própria pessoa
que toda essa odiosa história acabou por expor consideravelmente. Enquanto isso, Utterson refletia. Estava surpreso com o egoísmo de seu amigo e, ao mesmo tempo, aliviado. Bem, disse ele afinal, deixe-me ver a carta. Estava escrita numa caligrafia peculiar, as letras bem verticais e assinada Edward Hyde. Dizia resumidamente que o benfeitor do autor da carta, Dr. Jekyll, a quem ele recompensara de forma tão indigna por suas inúmeras generosidades, não precisava se preocupar com a sua segurança, pois possuía meios para fugir, nos quais depositava toda a confiança. O advogado gostou bastante da carta, esclarecia um pouco mais a intimidade daquela relação. Culpou-se pelas suspeitas que havia alimentado no passado. Guardou o envelope? Perguntou. Queimei-o, respondeu Jekyll, antes de saber do que se tratava, mas não trazia carimbo postal. A carta foi entregue pessoalmente. Posso guardá-la e refletir a respeito até amanhã? Perguntou Utterson. Quero que você decida por mim, foi a resposta. Perdi a confiança em mim mesmo. Bem, vou pensar a respeito, disse o advogado. E agora uma última pergunta. Foi Hyde quem ditou os termos de seu testamento com relação a um possível desaparecimento seu? O médico pareceu prestes a desmaiar. Apertou os lábios e fez que sim com a cabeça. Eu sabia, disse Utterson. Ele pretendia matá-lo. Você teve sorte. Na verdade, foi bem mais do que isso, retrucou o médico num tom solene. Aprendi uma lição. Ah, meu Deus, Utterson, que lição eu aprendi! E cobriu o rosto com as mãos por um instante. Quando deixava a casa, o advogado se deteve e trocou algumas palavras com Polly. A propósito, disse ele, uma carta foi entregue aqui hoje. Como era o mensageiro? Polly, no entanto, tinha certeza de que nada havia sido entregue, exceto as cartas que vieram pelo correio comum. E eram só propagandas, acrescentou. Aquela nova informação fez com que o visitante se fosse com seus medos renovados. Estava claro que a carta chegara pela porta do laboratório. Na verdade, possivelmente fora escrita no escritório. Se fosse o caso, tinha que ser julgada de outro modo, e talvez com mais cuidado. Os meninos que vendiam os jornais gritavam no passeio enquanto Mr. Utterson caminhava. Edição especial: assassinato chocante de um membro do parlamento. Era a oração fúnebre de um amigo e cliente seu. Não pôde evitar uma certa apreensão, pois o nome de outro poderia ser tragado pelo torvelinho do escândalo. A decisão que tinha de tomar era, na melhor das hipóteses, difícil. Mesmo sendo de hábito um homem autoconfiante, começou a desejar aconselhar-se com alguém. Não podia ser de forma explícita, mas, pensou ele, talvez pudesse obter conselhos indiretamente. Pouco depois, sentava-se diante de sua própria lareira, com Mr. West, seu principal funcionário, do outro lado, e entre os dois, a uma distância do fogo calculada com precisão, uma garrafa especial de um vinho de safra antiga que não via a luz do sol fazia muito tempo no porão de sua casa. O nevoeiro ainda repousava sobre a cidade mergulhada na neblina, onde os lampiões brilhavam como pedras preciosas e abafada e oculta por aquelas nuvens degradadas. A procissão da vida da cidade ainda seguia através das grandes artérias com um ruído semelhante ao do vento forte. A sala, contudo, tinha um aspecto alegre, graças à lareira. Na garrafa, toda a acidez já havia desaparecido.
A forte coloração original do vinho tornara-se mais suave com o tempo, como as cores se tornaram mais ricas em janelas de vitral. O brilho das tardes quentes de outono estava pronto para ser libertado e dispersar o nevoeiro de Londres. Imperceptivelmente, o advogado abrandou o humor. Não havia homem algum de quem guardasse menos segredos do que Mr. West, e não tinha sempre certeza de guardar tantos quanto gostaria. West fora várias vezes à casa do médico, a negócios. Conhecia Polly. Dificilmente já não teria ouvido falar da familiaridade de Mr. Hyde com aquela casa. Talvez tirasse suas conclusões. Não seria o mais correto, então, mostrar-lhe uma carta que esclareceria aquele mistério? E, sobretudo, sendo West um grande estudioso e crítico da caligrafia, não haveria ele de considerar aquele passo natural e apropriado? Além disso, o funcionário era um homem que costumava dar suas opiniões. Dificilmente leria um documento tão estranho quanto aquele sem fazer um comentário. E a partir deste comentário, Mr. Utterson poderia decidir quais as suas futuras ações. Foi uma triste história essa que aconteceu com Sir Danvers, disse ele. Sim, senhor, de fato. Despertou a comoção pública, concordou West. O homem era louco, é claro. Gostaria de ouvir sua opinião sobre isso, replicou Utterson. Tem um documento manuscrito aqui comigo, e isso fica entre nós, pois eu mal sei o que fazer com ele. É bem desagradável, na melhor das hipóteses, mas aqui está, bem apropriado aos seus talentos, o manuscrito de um assassino. Os olhos de West brilharam. Ele se sentou imediatamente e estudou de forma apaixonada a carta. Não, senhor, disse ele. Não se trata de um louco, mas de alguém com uma caligrafia estranha. E quem escreveu também é estranho, segundo os relatos. Neste exato instante, o criado entrou trazendo um bilhete. É do Dr. Jekyll, senhor? Perguntou o funcionário. Achei ter reconhecido a caligrafia. Algo de particular, Mr. Utterson? Só um convite para jantar. Por quê? Quer ver? Um instante. Obrigado, senhor. E o funcionário colocou os dois papéis lado a lado, comparando-os meticulosamente. Obrigado, senhor, disse por fim, devolvendo-lhe os dois. É um documento muito interessante. Fez-se uma pausa, durante a qual Mr. Utterson travou uma batalha consigo mesmo. Por que os comparou, West? Perguntou subitamente. Bem, senhor, respondeu o funcionário, há uma semelhança bastante singular. As duas caligrafias são idênticas em muitos aspectos, só a inclinação é diferente. Curioso, disse Utterson. Sim, de fato, é bastante curioso, como diz o senhor, concordou West. Eu não mencionaria este bilhete, você sabe, disse o chefe. Não, senhor, disse o funcionário, compreendo. Tão logo Mr. Utterson viu-se sozinho, porém trancou o bilhete em seu cofre, onde permaneceu daquele momento em diante. Então, pensou ele, Henry Jekyll forja a carta de um assassino. O sangue lhe corria frio pelas veias. Capítulo 6. O notável incidente com o Dr. Lanyon. O tempo corria. Milhares de libras estavam sendo oferecidas em recompensa, pois a morte de Sir Danvers havia sido recebida como uma injúria pública. Mr. Hyde, contudo, desaparecera e estava fora do alcance da polícia, como se jamais tivesse existido. Boa parte de seu passado foi desenterrada, na verdade, e toda ela infame.
Eram histórias sobre a crueldade daquele homem a um tempo tão violenta e desumana, sobre sua vida desprezível, de suas estranhas relações, da inimizade que parecia ter cercado sua vida. Acerca de seu paradeiro, porém, nem um único palpite. Desde o momento em que deixara sua casa no Sorro, na manhã do assassinato, simplesmente desaparecera do mapa. Aos poucos, à medida que o tempo passava, Mr. Utterson começou a se recuperar daquele estado tão intensamente alarmado e a se apaziguar um pouco. A morte de Sir Danvers havia sido, de acordo com sua visão das coisas, mais do que vingada pelo desaparecimento de Mr. Hyde. Agora que aquela influência negativa já não estava mais presente, uma nova vida começara para o Dr. Jekyll. Saiu de sua reclusão, restabeleceu suas relações com os amigos, voltou a ser o seu convidado e anfitrião familiar. E agora mostrava-se inclinado à religião, ele que sempre fora conhecido por suas ações de caridade. Estava ocupado, ficava um bom tempo na rua e praticava boas ações. Seu rosto parecia franco e luminoso, como se ele tivesse uma consciência interna do serviço que prestava. Por mais de 2 meses, o médico ficou em paz. No dia 8 de janeiro, Utterson jantara na casa do amigo, junto com um pequeno grupo. Lanyon estivera presente e o anfitrião olhava de um para o outro, como na época em que eram um trio inseparável de amigos. No dia 12 e depois dia 14, o advogado encontrou suas portas fechadas. "O doutor tem ficado em casa", disse Polly, "e não tem recebido ninguém." No dia 15, Utterson fez nova tentativa e, mais uma vez, foi mal sucedido. Tendo se acostumado ao longo dos últimos 2 meses a ver o amigo quase que diariamente, sentia-se abatido com aquele retorno à solidão. Na quinta noite, recebeu West para jantar. Na sexta, foi até a casa do Dr. Lanyon. Pelo menos ali foi admitido. Quando entrou, porém, ficou chocado com a mudança ocorrida na aparência do médico. Sua sentença de morte estava escrita de maneira legível no rosto. O homem corado empalidecera. Sua carne minguara, estava visivelmente mais careca e mais velho. No entanto, não foram estes sinais de uma repentina decadência física que chamaram a atenção do advogado, mas uma expressão no olhar e uma atitude geral que pareciam testemunhar algum terror firmemente arraigado na mente do Dr. Lanyon. Era pouco provável que o médico estivera à beira da morte. Por outro lado, Utterson era levado a suspeitar do contrário. Sim, pensou ele, trata-se de um médico e deve saber o estado em que encontra-se e que seus dias estão contados. E esse conhecimento é mais do que tem condições de suportar. Quando, porém, Utterson fez um comentário sobre o seu aspecto doente, foi com um ar de grande firmeza que Lanyon declarou-se um homem condenado. "Sofri um choque", disse ele, "e jamais irei me recobrar. É uma questão de semanas agora. Bem, a vida tem sido agradável. Eu gostava da vida, sim, senhor. Às vezes acho que se estivéssemos a par de tudo, ficaríamos mais satisfeitos em ir embora." "Jekyll também está doente", observou Utterson. "Por acaso o tem visto?" A expressão do rosto de Lanyon mudou. Porém, e ele ergueu a mão trêmula. "Não quero mais ouvir falar no Dr. Jekyll", disse num tom de voz alta e irregular. "Para mim, chega dessa pessoa e peço que me poupe qualquer alusão a um homem que considero morto." E após uma pausa considerável,